vir a caráter de brincadeira junina, os homens podem vir de blusão, xadrezinho e tal, que a gente sempre tem um guardado lá, no tempo antigo. Não sei, mas não disse a data. Tem que dizer a data da votação. Não, essa é uma, mas vai votar antes a outra. Vai votar antes. Bom, vamos lá? Vamos começar? Olha só, pessoal, então essa daqui da brincadeira, vocês já foram convidados, dia 18, 13 horas. Quer dizer, 1h da tarde, a partir de 1h da tarde. Quem mora aqui, o asilo é aqui em Guadalupe. Deixa eu falar o endereço aqui, senão vai ser complicado. Não falei o endereço, depois o pessoal vai perguntar. A rua Fernando Lobo, 879, Guadalupe. Aí, ó, quem quiser, era bom dar um pulinho lá, é legal, porque vocês vão ter o prazer de conhecer lá o nosso grupinho lá. É legal, a brincadeira é legal. E vocês vão abrilhantar também a brincadeira lá. Tá bom? Tá bom assim? Vamos lá, olha só. Nós, na reunião retrasada, nós falamos da questão de Brasília, falamos da passeata que nós fizemos no Rio. Quem está olhando ali a camisa dos colegas que está servindo, na verdade aquela camisa ali é uma camisa do protesto que nós fizemos, um grande protesto aqui no Rio de Janeiro, onde a gente chamava a atenção do governo, que dizia: Brasil, o país de todo, menos dos aposentados. Essa movimentação foi legal, eles estiveram lá com a gente, várias pessoas aqui estiveram lá com a gente também, a passeata foi legal e desdobrou em outras coisas que nós tivemos um movimento na Bahia, tem um companheiro da Bahia, daqui a pouco eu vou apresentar ele aqui porque nos interessa, e tivemos também no Rio Grande do Sul, e fizemos movimento no Brasil todo. Agora, recentemente, tivemos em Brasília. Quem assistiu pela televisão, nós pedimos que o pessoal assistisse para começar a se integrar, que o movimento dos aposentados não é só isso aqui, é nacional. Quando a gente está aqui falando alguma coisa, nós estamos falando porque nacionalmente quem está do outro lado vai falar a mesma coisa, porque a gente sabe. Agora mesmo chegou aqui, o documento tem um e-mail que chegou agora para nós, quando vem do Brasil todo, e a discussão é exatamente a questão dos aposentados. Então, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de no dia 8 vai acontecer, ou deve acontecer, a gente sabe que em Brasília, as lideranças do Congresso, ele é complicado, vocês têm visto na televisão uma situação que está acontecendo, que não é legal, está acontecendo uma situação que não é legal, mas a votação, quando tu pensa que vai votar, vai alguém lá, pede visto, enfim. Mas nós estamos 24 horas pentelhando o Congresso, o Senado e o governo, todo o governo, porque quem é congressista, quem é deputado, quem é senador, quem é ministro, quem é presidente, o governo é uma coisa só. Então tem determinado segmento do governo que é contrário a uma série de coisas, faz parte do processo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente está 24 horas ligado na questão dos aposentados, e eu acho que essa coisa que aconteceu agora no Congresso, lá no Senado, essa situação da imprensa está batendo no Sarney, isso vai facilitar a nossa vida. Porque o que está acontecendo? Enquanto o meu está dando porrada no Sarney, a gente estava com alguma dificuldade. Quando começou a botar para fora as questões do roubo que o Senado está tendo, as questões que eu estou dizendo, todo buraco, por que botou isso, por que está ganhando salário tal, por que não sei o que lá, isso dá um know-how para quem está brigando para pagar, para pedir, que é o nosso caso. Nós aposentados estamos numa luta unificada nacionalmente, pedindo a isonomia salarial, que é a PL do senador Paulo Paim. Nós estivemos lá em Brasília agora, fizemos lá uma vigília, quem assistiu a televisão na TV Senado, em alguns canais de televisão aberta,
passou alguns frescos, aposentado em passeata, o pessoal se reuniu na igreja, na Catedral de Brasília, e saiu em passeata até a Câmara dos Deputados. Agora, dia 8, deve haver uma votação. Essa votação, vou tentar explicar rapidamente, é o seguinte: o governo em 2006 deu um aumento do salário mínimo, diferenciado do salário de quem ganha acima do mínimo. E esse valor, para quem ganha acima do mínimo, é 16%. E o governo só deu, me parece, 9%, eu não sei bem o número, que é uma confusão de tanto número, que eu não sei. O que está se reivindicando, não, ele deu 11%, que está aqui, ganha 11%. Então ele deu 5%, e se ganhar, vai ganhar 11% se a gente conseguir a votação do Congresso. Se a gente conseguir essa votação, a gente avança mais um degrau e, consequentemente, a tendência é que a gente consiga a isonomia no aumento do teto do mínimo. No teto não, no aumento do índice do mínimo. Então, no dia 8 deve acontecer uma votação. Só que tem uma previsão de votar algumas PS, estou falando em PS, mas é só a previsão de votação, que essa votação pode acontecer antes do dia 8, para nós, melhor do que a do dia 8. Por quê? Se a gente ganhar na votação, ganhar na isonomia, necessariamente não precisa discutir o aumento dos 16%. Porque se deu a isonomia, está todo mundo amparado, todo mundo que está na Previdência. Mas isso não quer dizer que o pessoal que está na paridade não possa estar reivindicando, e falar um leque para que a gente reivindique uma isonomia também conosco. Aqui que eu reivindico, a Previdência está aqui, a paridade está aqui. Mas se a gente conseguir aqui, abrir caminho, nós vamos conseguir espaço para ampliar o índice salário nosso, porque nós vamos fazer um parâmetro de comparação. Na verdade, o nosso salário aqui é brincadeira. Isso aí tá. O salário do ferroviário é sacanagem. Perde para todo mundo. Perde para todo mundo. A gente tem que mudar isso. Alô, Bahia. Alô, Zé. Temos que mudar isso. O salário dos aposentados está uma sacanagem. Não tem jeito. Aqui nós, por isso que tem uma luta do Brasil todo, e a gente também não pode perder o gancho de estar nessa luta. Que eu falei uma vez para vocês, nós vamos a Brasília para fazer a passeata com todo o segmento. Depois nós vamos fazer uma luta separada com a gente, mas com o pessoal que está na Previdência vem ajudar a gente. É uma troca de... A gente ajuda lá e eles ajudam cá. Né? Até porque aqui, uma parte é previdenciária e outra parte é paritária. Né? Então nós estamos nas duas lutas. Então, nessa do dia 8, nós estamos tentando, nós vamos aqui avaliar e vamos ver como é que a gente vai trabalhar a questão de levar um ônibus lá para Brasília. Agora, olha só, pessoal, na outra, foi um tal de em cima da hora, vamos desculpar, mas não dá para se organizar alguma coisa em cima da hora. Eu sei que tem uma votação no dia 8. Essa votação só poderá não acontecer se tiver uma votação anterior. Então, o nosso pessoal tem que entender isso. Porque essa coisa da política, ela muda toda hora. Ela muda de um lado para o outro. Quando a gente pensa que vai votar, não vai. Quem foi com a gente em Brasília quando a gente queria derrubar aquela medida provisória? Quem está aqui foi. Você foi. Você está até na foto. Você foi. Quem mais foi? Você foi. Quem mais? Quem foi a Brasília para derrubar a medida? Aquele irmão foi. Olha lá, o Braia foi. Olha lá. Então o que acontece? Foi um cansaço, vocês não têm noção. Agora, essa votação do dia 8 está marcada para o dia 8. O que eu estou dizendo é que pode acontecer uma votação anterior ao dia 8, e essa votação anterior, se nós ganharmos, ganha tudo, não precisa necessariamente ir ao dia 8. Então, tem que estar claro isso. E o que nós estamos fazendo?